No episódio anterior, vimos Jacó voltar para casa após 20 anos. Vimos sua luta com Deus em Peniel, vimos sua transformação de Jacó para Israel e vimos a reconciliação impossível com Esaú. De Israel vieram 12 filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. Mas havia um filho em especial, um filho que era o favorito do pai, um filho que tinha sonhos grandiosos, um filho cujos irmãos o odiavam tanto que planejaram matá-lo. Este filho foi vendido como escravo aos 17 anos, foi traído pela própria família, foi jogado em um poço escuro, foi levado acorrentado para uma terra estrangeira. Mas esta não é apenas uma história de tragédia, é uma história de redenção impossível. Hoje vamos conhecer a história mais cinematográfica de toda a Bíblia. A história de um jovem que perdeu tudo e ganhou um reino. A história de traição, prisão injusta, interpretação de sonhos e perdão sobrenatural. Esta é a história de José. A história de como Deus transforma o mal em bem. A história de como o propósito de Deus não pode ser impedido por traição humana. Vamos começar? José tinha 17 anos. Era o 11º filho de Jacó, mas o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó realmente amava. E Jacó não escondia que José era seu favorito. A Bíblia diz: Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Esta túnica não era uma roupa comum. Era uma túnica especial, ornamentada, colorida. O tipo de roupa que príncipes usavam, não pastores. Era uma declaração visível: este é meu filho preferido. Imagine como os outros irmãos se sentiam. Eles trabalhavam duro no campo cuidando das ovelhas, enquanto José recebia atenção especial e roupas de príncipe. A Bíblia nos diz o resultado. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, o odiavam e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Eles o odiavam tanto que nem conseguiam cumprimentá-lo normalmente. Mas então José fez algo que tornou tudo muito pior. Ele começou a contar seus sonhos. Ouçam o sonho que tive, disse José aos seus irmãos. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os irmãos entenderam imediatamente o significado. Então você vai reinar sobre nós? Você vai nos governar? E eles o odiavam ainda mais. Mas José teve outro sonho, e desta vez contou para toda a família. Tive outro sonho. Era o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante de mim. Até mesmo Jacó ficou incomodado com este sonho. Que sonho é esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos teremos que nos curvar até o chão diante de você? O sol representava o pai, a lua, a mãe, as 11 estrelas, os 11 irmãos. E todos se curvando diante de José. Era uma profecia. José seria maior que todos eles. Teria autoridade sobre toda a família. Mas naquele momento, para seus irmãos, soou como pura arrogância. O ódio deles se transformou em algo perigoso. E logo teriam a oportunidade perfeita para agir. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos que pastoreavam ovelhas longe de casa. José vestiu sua túnica colorida e partiu. Quando seus irmãos o viram vindo de longe, antes mesmo que ele chegasse, disseram uns aos outros: lá vem aquele sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo em um dos poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Eles planejaram o assassinato de seu próprio irmão. Rúben, o mais velho, tentou salvá-lo. Não derramem sangue, joguem-no neste poço aqui no deserto, mas não toquem nele. Rúben secretamente planejava resgatá-lo depois. Quando José chegou, seus irmãos o agarraram, arrancaram dele a túnica colorida, aquele símbolo odiado de favoritismo, e o jogaram em um poço vazio e seco. Imagine o terror de José. Ele tinha 17 anos, estava gritando por ajuda. Mas seus próprios irmãos se sentaram para comer, ignorando seus gritos.
Então passaram mercadores ismaelitas, comerciantes a caminho do Egito. Judá teve uma ideia. Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele. Afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E venderam José por 20 peças de prata. José foi tirado do poço, foi acorrentado e começou a longa jornada para o Egito. Olhando para trás, vendo seus irmãos desaparecerem do horizonte. Traído pela própria família, vendido como escravo. Seus sonhos de grandeza pareciam ter morrido naquele poço. Os irmãos pegaram a túnica de José, mancharam-na com sangue de cabra e a levaram ao pai. Quando Jacó viu a túnica ensanguentada, seu coração se despedaçou. É a túnica de meu filho. Algum animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Jacó entrou em profundo luto. Rasgou suas vestes e se recusou a ser consolado. Enquanto isso, José estava a caminho do Egito, sozinho, escravo, tudo perdido. Ou assim parecia. No Egito, José foi vendido para Potifar, capitão da guarda do faraó. Mas havia algo com José que seus irmãos não podiam tirar dele: a presença de Deus. A Bíblia nos diz: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperava. Tudo que José fazia dava certo. Potifar percebeu que havia algo especial naquele jovem hebreu. José foi promovido, de escravo comum para administrador de toda a casa de Potifar. Potifar confiou tudo a José: sua casa, suas terras, suas riquezas. As coisas estavam melhorando. José estava reconstruindo sua vida, mesmo como escravo. Mas então veio outro teste. José era jovem e bonito, e a esposa de Potifar notou. Dia após dia ela tentava seduzi-lo. Deite-se comigo, ela insistia. Mas José recusava. Meu senhor confiou tudo a mim, exceto você, porque você é sua esposa. Como poderia eu fazer tal maldade e pecar contra Deus? Mas a mulher não desistiu. Um dia, quando não havia ninguém na casa, ela agarrou pela capa. Deite-se comigo. José fugiu, deixando sua capa nas mãos. Foi a decisão certa, mas custaria caro. Furiosa por ter sido rejeitada, a mulher de Potifar gritou por ajuda. Quando os servos correram para ver o que aconteceu, ela mentiu. Aquele escravo hebreu veio para me insultar, mas quando gritei, ele fugiu e deixou sua capa comigo. Quando Potifar chegou em casa e ouviu a história de sua esposa, ficou furioso. E José, o homem que havia feito tudo certo, que havia resistido à tentação, que havia escolhido a integridade, foi jogado na prisão. De escravo a administrador, de administrador a prisioneiro. A vida de José parecia estar em queda livre. José estava na prisão do rei, preso injustamente, acusado falsamente. Quantos de nós desistiríamos neste ponto? 2 anos como escravo, fazendo tudo certo, e o resultado foi prisão. Mas mais uma vez, o Senhor estava com José e foi bondoso com ele. O carcereiro-chefe confiou em José e o colocou encarregado de todos os outros prisioneiros. Mesmo na prisão, José prosperava. Então, algo aconteceu que mudaria tudo. 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram jogados na mesma prisão. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. Na manhã seguinte, José percebeu que estavam angustiados. "Por que vocês estão tão tristes hoje?" perguntou. "Tivemos sonhos, mas não há ninguém que possa interpretá-los", responderam. José disse algo extraordinário. "Acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos." Depois de anos de sofrimento, José ainda acreditava tudo a Deus. O copeiro contou seu sonho, uma videira com 3 ramos que produzia uvas. José interpretou: "Em 3 dias o faraó o tirará da prisão e o restaurará a seu cargo." O padeiro, animado, contou o seu: 3 cestos de pães sendo comidos por pássaros. Mas a interpretação era sombria. Em 3 dias o faraó mandará decapitá-lo. José pediu ao copeiro: "Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Mencione-me ao faraó e tire-me desta prisão.
Fui sequestrado da terra dos hebreus e não fiz nada aqui para merecer ser jogado na prisão. 3 dias depois, no aniversário do faraó, tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. O copeiro foi restaurado ao seu cargo. O padeiro foi executado. José tinha uma esperança. O copeiro se lembraria de José e o ajudaria a sair da prisão. Mas a Bíblia nos diz algo devastador. O copeiro-chefe, contudo, não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. José ficou na prisão por mais 2 anos. 2 anos depois. José tinha agora cerca de 30 anos. 13 anos desde que foi vendido como escravo. Mais de 2 anos preso injustamente. E então, em uma noite, o faraó, o homem mais poderoso do mundo, teve um sonho. Ele sonhou que estava às margens do Nilo quando surgiram 7 vacas gordas e belas. Logo depois, 7 vacas magras e feias saíram do rio e devoraram as 7 vacas gordas. O faraó acordou perturbado. Voltou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas de trigo cheias e boas cresceram em uma única haste. Então, 7 espigas mirradas brotaram e devoraram as 7 espigas boas. Na manhã, o faraó estava profundamente perturbado. Chamou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguia interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro-chefe finalmente se lembrou. Hoje me lembro das minhas falhas. Quando o faraó ficou irado comigo, havia na prisão um jovem hebreu que interpretou nossos sonhos, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. O faraó mandou chamar José imediatamente. José foi rapidamente tirado da prisão, barbeado, vestido com roupas limpas e levado à presença do homem mais poderoso do mundo. Tive um sonho que ninguém pode interpretar, disse o faraó. Ouvi dizer que você consegue interpretar sonhos. José respondeu com humildade extraordinária. Isso não está em mim. Deus dará ao faraó a resposta que ele deseja. Depois de 13 anos de sofrimento, José ainda dava glória a Deus. O faraó contou seus sonhos, e Deus revelou a interpretação a José. Os 2 sonhos são um só. Deus está revelando ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Mas então virão 7 anos de fome intensa. A fome devastará a terra. E José não apenas interpretou, ele deu um conselho sábio. O faraó deve procurar um homem sábio e inteligente e colocá-lo no comando do Egito. Ele deve supervisionar o armazenamento de alimentos durante os 7 anos de fartura, para que o Egito sobreviva aos 7 anos de fome. O faraó olhou para seus oficiais, olhou para José e disse: Como poderemos achar alguém como este em que está o Espírito de Deus? Então, o faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às minhas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó tirou o anel-selo de seu dedo e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. José, o escravo. José, o prisioneiro. José, o esquecido. Agora era José o governador do Egito, segundo no comando de toda a nação. Do poço ao palácio, da prisão à potência. Os sonhos que ele teve quando tinha 17 anos estavam começando a se cumprir. José tinha 30 anos quando entrou no serviço do faraó. Durante os 7 anos de fartura, ele viajou por todo o Egito supervisionando o armazenamento de grãos. Ele guardou enormes quantidades de trigo, tanto que pararam de contar, pois era como a areia do mar. Durante esse tempo, José se casou com Asenate e teve 2 filhos. Ele chamou o primeiro de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo ele chamou de Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. Note algo profundo. José reconheceu que Deus permitiu seu sofrimento, mas também o tornou frutífero através dele.
Então vieram os 7 anos de fome, exatamente como José havia previsto. A fome era severa em todas as terras, mas no Egito havia pão. Pessoas de todas as nações vinham ao Egito comprar grãos de José, e entre essas pessoas viriam 10 homens de Canaã, 10 irmãos procurando alimentos. Os mesmos irmãos que há 22 anos haviam vendido seu irmão mais novo como escravo. Quando os 10 irmãos de José chegaram ao Egito, foram levados à presença do governador para comprar grãos. E quando eles entraram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Os sonhos de José, aqueles sonhos que seus irmãos tanto odiavam, estavam se cumprindo bem diante de seus olhos. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. 22 anos se passaram. O menino de 17 anos agora era um homem de 39. Vestia roupas egípcias, falava egípcio, era o segundo mais poderoso do Egito. Como poderiam imaginar que aquele era o irmão que haviam vendido? José poderia ter se vingado ali mesmo, poderia tê-los mandado prender, executar, destruir, mas não fez isso. Em vez disso, testou o coração deles. Queria saber se haviam mudado. Vocês são espiões, acusou através de um intérprete. Vieram ver as áreas desprotegidas do país. Não, meu senhor, responderam, aterrorizados. Seus servos vieram comprar comida. Somos todos filhos de um só homem. Éramos 12 irmãos, mas um não existe mais, e o mais novo está com meu pai em Canaã. Um não existe mais. Que dor deve ter sido para José ouvir isso. Para eles, ele estava morto há muito tempo. José os aprisionou por 3 dias, depois os libertou, mas manteve Simeão como refém, exigindo que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, o único outro filho de Raquel. Quando estavam entre si, os irmãos começaram a falar, sem saber que José entendia. De fato, somos culpados em relação a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não quisemos ouvi-lo. É por isso que agora nos vem esta angústia. Rúben disse, eu não disse a vocês que não fizessem mal ao menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas por seu sangue. Eles não sabiam que José entendia cada palavra, e José teve que se afastar e chorar. Os irmãos voltaram para Canaã e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, mas Jacó se recusou a deixar Benjamim ir. Vocês me privaram dos meus filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim? Tudo isso está contra mim. Mas a fome continuou. Eventualmente não havia escolha. Eles tinham que voltar ao Egito, e precisavam levar Benjamim. Judá, o mesmo que sugeriu vender José, agora se ofereceu como garantia pela vida de Benjamim. Quando voltaram ao Egito, José preparou um banquete para eles. E quando viu Benjamim, seu irmão de sangue, o único outro filho de sua mãe, José foi tomado de emoção. Saiu da sala e chorou, mas ainda não se havia revelado. No dia seguinte, ele os enviou de volta para casa, mas secretamente ordenou que sua taça de prata fosse colocada na bolsa de Benjamim. Logo depois que partiram, José enviou seus guardas atrás deles. Por que pagaram o bem com o mal? Por que roubaram a taça do meu senhor? Quando a taça foi encontrada na bolsa de Benjamim, todos voltaram aterrorizados. José disse, o homem em cuja posse a taça foi encontrada será meu escravo. O restante de vocês pode voltar para casa em paz com seu pai. Era o teste final. Anos atrás, eles haviam vendido José e voltado para casa sem ele. Fariam o mesmo com Benjamim? Então Judá deu um passo à frente e fez um dos discursos mais emocionantes de toda a Bíblia. Ele contou como seu pai amava Benjamim mais do que tudo, pois era o único filho que restava de sua esposa amada. Contou como seu pai morreria se algo acontecesse a Benjamim. E então fez uma oferta incrível. Agora, por favor, permita que eu, seu servo, fique aqui como escravo de meu senhor no lugar do jovem, e deixe-o voltar com seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai se o jovem não estiver comigo? Não suportaria ver a tristeza que se abateria sobre meu pai. Judá estava disposto a se tornar escravo no lugar de seu irmão.
Eles haviam mudado, e José não conseguiu mais se conter. José gritou: "Saiam todos daqui." Todos os egípcios saíram. José ficou sozinho com seus irmãos. E então ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Entre lágrimas, José disse em hebraico, a língua deles: "Eu sou José. Meu pai ainda vive?" Mas seus irmãos não conseguiram responder. Estavam apavorados. Imagine o choque. O governador do Egito era José? O irmão que eles venderam? O irmão que pensavam estar morto? José os chamou mais perto. "Aproximem-se de mim." E quando eles se aproximaram, tremendo, ele disse: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Que declaração extraordinária! Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que hoje se vê, salvar muitas vidas. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus. José não negou o pecado deles, mas viu além dele. Viu a mão de Deus usando até mesmo a maldade humana para cumprir seus propósitos. Ele poderia ter se vingado, poderia tê-los destruído, mas em vez disso, ele os perdoou. José abraçou Benjamim e chorou. Depois beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E então eles finalmente conseguiram conversar com ele. José enviou seus irmãos de volta a Canaã com carroças, presentes e uma mensagem para Jacó: "Eu sou José, e ainda estou vivo. Venham para o Egito. Vocês viverão na terra de Gósen, perto de mim. Eu cuidarei de vocês, pois ainda restam 5 anos de fome." Quando os irmãos contaram a Jacó, ele ficou atordoado. Seu coração quase parou. Mas quando viu as carroças que José havia enviado, o espírito de Jacó reviveu. "Estou convencido. Meu filho José ainda está vivo. Vou vê-lo antes de morrer." Jacó, agora um homem idoso, reuniu toda a sua família e desceu para o Egito. 70 pessoas ao todo, o começo do povo de Israel. Quando chegaram à terra de Gósen, José preparou sua carruagem e foi encontrar seu pai. A Bíblia nos diz: quando José apareceu diante dele, lançou-se ao pescoço do pai e chorou muito tempo. Israel disse a José: "Agora já posso morrer, pois vi seu rosto e sei que você ainda está vivo." 22 anos. 22 anos de luto. 22 anos pensando que seu filho favorito estava morto. E agora, nos braços um do outro novamente. José apresentou seu pai ao faraó, e o faraó permitiu que toda a família de Jacó se estabelecesse na melhor terra do Egito. José cuidou de sua família durante os anos de fome que restavam. E quando Jacó finalmente morreu, aos 147 anos, José chorou sobre ele. Depois do funeral, os irmãos ficaram com medo. Pensaram: e se José estava apenas esperando nosso pai morrer para se vingar de nós? Eles enviaram uma mensagem a José: "Antes de morrer, seu pai nos deixou estas instruções. Peçam a José que perdoe os pecados de seus irmãos." Quando José ouviu isso, chorou. Seus irmãos vieram e se prostraram diante dele. "Somos seus escravos." Mas José disse a eles: "Não tenham medo. Estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que hoje se vê, salvar muitas vidas. Agora, não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos." E José os tranquilizou e falou gentilmente com eles. A história de José nos ensina lições eternas. Primeira lição: Deus usa até mesmo o mal para cumprir seus propósitos. José foi traído, vendido, acusado falsamente, esquecido. Mas Deus estava tecendo todos esses eventos em um plano maior.
O que os homens planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Isso não justifica o mal, mas nos mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Segunda lição: a integridade tem custo, mas vale a pena. José poderia ter cedido à esposa de Potifar e evitado a prisão, mas escolheu a integridade. Escolheu honrar a Deus, mesmo que custasse caro. A integridade quase sempre tem um preço, mas é sempre a escolha certa. Terceira lição: mantenha a fé nos anos de espera. José esperou 13 anos entre ser vendido como escravo e se tornar governador. 13 anos de provação. Mas ele nunca perdeu a fé, nunca deixou de confiar em Deus. Nos nossos anos de espera, precisamos manter a fé, sabendo que Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Quarta lição: Deus não desperdiça nenhuma experiência. Cada fase de vida de José o preparou para a próxima. Como escravo, aprendeu sobre administração. Na prisão, aprendeu a interpretar sonhos. Tudo foi preparação para o momento em que interpretaria os sonhos do faraó. Deus não desperdiça nada. Cada experiência, até mesmo as dolorosas, está nos moldando para seus propósitos. Quinta lição: o perdão liberta. José tinha todo o direito de se vingar, mas escolheu perdoar. E esse perdão não apenas libertou seus irmãos, libertou o próprio José. O perdão sempre liberta quem perdoa, mais do que quem é perdoado. José viveu livre da amargura porque escolheu perdoar. Sexta lição: Deus cuida das gerações. José não foi salvo apenas por ele mesmo, foi salvo para salvar sua família, e sua família se tornou o povo de Israel, transmitindo o Salvador do mundo através dele. Quando Deus trabalha em nossa vida, raramente é apenas sobre nós, é sobre o impacto que teremos em outras gerações. E última lição: os sonhos de Deus sempre se cumprem. Levou mais de 20 anos, mas os sonhos que Deus deu a José quando ele tinha 17 anos se cumpriram. Seus irmãos se curvaram diante dele, não em humilhação, mas em reconciliação. Os sonhos de Deus podem demorar, mas sempre se cumprem. José viveu até os 110 anos, viu seus bisnetos crescendo. Antes de morrer, ele disse a seus irmãos: "Estou para morrer, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os à terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó." E José fez que os filhos de Israel jurassem: "Quando Deus intervir em favor de vocês, levem meus ossos daqui." 400 anos depois, quando Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, levou consigo os ossos de José, exatamente como José havia pedido. José foi enterrado na terra prometida. Voltou para casa. Mas seu legado vai além. Efraim e Manassés, seus filhos, se tornaram 2 das 12 tribos de Israel. E muito mais importante, José é um tipo de Cristo, uma prefiguração de Jesus. José foi rejeitado por seus irmãos, mas se tornou o salvador deles. Jesus foi rejeitado por Israel, mas se tornou o salvador de todos. José foi vendido por 20 peças de prata. Jesus foi vendido por 30. José foi falsamente acusado e sofreu injustamente. Jesus foi acusado falsamente e crucificado. José revelou-se a seus irmãos e os salvou da fome. Jesus se revelará a Israel e o salvará. José perdoou completamente aqueles que o traíram. Jesus perdoa completamente todos que vêm a ele. A história de José aponta para uma história maior, a história da redenção através de Jesus Cristo. Do poço ao palácio, da prisão ao poder, da traição ao trono. Esta é a história de José, mas num sentido mais profundo, é a história de todos nós. Todos nós já fomos traídos, todos já sofremos injustiças, todos já nos sentimos esquecidos e abandonados. Mas a história de José nos lembra que Deus não abandona seus filhos. Ele está presente nas provações, ele transforma o mal em bem, ele cumpre seus propósitos. E se você está em um poço hoje, seja qual for esse poço, saiba que Deus vê, Deus se importa,
E Deus tem um propósito. Sua história ainda não acabou. A família de José permaneceu no Egito, cresceu e se multiplicou. Mas viria um tempo em que um novo faraó surgiria. Um faraó que não conhecia José. Um faraó que transformaria os descendentes de José em escravos. E aí Deus levantaria um libertador. No próximo episódio, conheceremos Moisés, um bebê lançado em um cesto no rio Nilo, um príncipe do Egito que se tornou fugitivo, um pastor que encontrou uma sarça ardente, e o homem que contrariara o faraó com 10 pragas devastadoras. A história mais épica de libertação de toda a Bíblia. Se você está acompanhando esta jornada, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Qual parte da história de José mais tocou você? A traição? A prisão? O perdão? Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.